Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, muitos conhecem nosso exército, nem tanto. Muitas pessoas não sabem o efetivo militar do nosso exército, armamentos, orçamentos, poder militar em caso de guerra e alianças. Então nesse vídeo vou contar um resumo da história do nosso exército e todos os equipamentos militares. Então bora lá! O Exército Brasileiro foi criado em 1822. O Exército começou a dar início na Guerra dos Guararapes em 19 de abril de 1648. Aí começou a dar início ao Exército Brasileiro, mas ele só foi oficialmente existir anos depois. As principais participações do Exército Brasileiro foram a Segunda Guerra Mundial. O Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial porque os submarinos alemães estavam atacando os navios cargueiros do Brasil, e a monarquia brasileira começou a ficar irritada com isso. Nisso, os Estados Unidos começou a botar pilha nos incentivando para entrar na guerra, claro, como aliado deles. Só que até aí o exército brasileiro não era muito poderoso, os armamentos não eram bons, e nisso os Estados Unidos começou a emprestar armamentos mais avançados para o Brasil e deu melhor treino aos militares. Aí começa a participação do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Bom, uma coisa engraçada do exército brasileiro é que um dia, quando soldados brasileiros estavam navegando numa área que era muito conhecida por muitas embarcações serem afundadas por submarinos nazistas, e nisso um soldado afirmou que viu um periscópio saindo do mar. Para quem não sabe, periscópios são como binóculos dos submarinos. E bom, quando o soldado disse isso, todos ficaram com medo de atacarem a embarcação. E nisso todos os soldados começaram a atirar para o fundo do mar, mas a água começou a ficar ensanguentada e os submarinos não sangram. E depois vários corpos de toninhas começaram a boiar no mar, e isso ficou conhecido como a Guerra das Toninhas. E nisso o nosso exército participou de muitas outras guerras. Guerra contra Artigas, Guerra da Independência, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, Revolta dos Malais, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Balaiada, Revolta da Praieira, Guerra do Prata, Guerra Grande, Guerra do Uruguai, Guerra do Paraguai, Revolta da Armada, Revolução Federalista, Guerra de Canudos, Revolução Acreana, Guerra do Contestado, Primeira Guerra Mundial, Revoltas Tenentistas, Revolução de 1930, Revolução Constitucionalista, Intentona Comunista, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Operação Power Pack, Guerrilha do Araguaia, Operação Traíra e outras missões da ONU, como Suez, Moçambique, Angola, Timor-Leste e Haiti. Bom, mas agora vamos falar do poder militar e armamento do Exército Brasileiro. O Brasil tem uma população de pouco mais de 207 milhões de habitantes, um total de 1.987.000 militares, sendo eles 334.500 ativos e 1.652.500 na reserva, e 3.410.000 atingindo a idade de alistamento militar e que pode servir o país em caso de guerra declarada. O Brasil conta com um total de 723 aeronaves, sendo eles 46 aviões de combate como o Super Tucano, que pode levar uma variedade de leque de armamentos como bombas de queda livre. Também conta com 125 aviões de ataque, sendo eles o A1M modernizado, que foram encomendados 79 unidades, mas apenas 56 foram entregues, e 15 deles é de reconhecimento. Bandeirulha, que é um avião militar de patrulha naval, o F-5, que é o principal caça do Brasil, mas vai ser substituído pelo Grip NG, e o AF-1, que pode operar tanto no naval quanto no terrestre. O Brasil também conta com 370 aviões de transporte, 176 aviões de treino, 255 helicópteros da Força, sendo ele o MH-16 e o Super Lynx, os dois da Marinha, e também 12 helicópteros de ataque.
Na parte terrestre, o Brasil conta com 469 tanques, sendo o principal Leopard 1A5 e 1.707 veículos blindados de ataque, 112 artilharias autopropulsado, 563 artilharias de rebocado e 180 projetos de foguete, sendo eles o Astro 2. Na parte da Marinha, o Brasil tem 110 navios de guerra, nenhum porta-aviões, os últimos já foram desativados, 8 fragatas, nenhum destroyer, 4 corvetas, 5 submarinos e mais 5 estão sendo construídos e um deles é de propulsão nuclear, 34 embarcações de patrulha e 10 navios de guerra de mina. O Brasil tem uma produção de 2.515.000 barris de óleo, um consumo de 3.100.000 barris de óleo e uma reserva de pouco mais de 300 bilhões de barril de óleo. O Brasil tem um PIB de 3,2 trilhões de dólares, um orçamento militar de 29,3 bilhões de dólares. O Brasil se encontra em 14º lugar no ranking das maiores potências militares. O Brasil é a maior potência da América Latina. As principais alianças do Brasil em caso de guerra é com os Estados Unidos e uma aliança de vários países da América Latina. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero de coração que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para o canal crescer rápido. Então, isso é tudo. Valeu, é nóis e fui!